Salve pessoal, bem-vindos de volta. Tô começando agora aqui a run do Final Fantasy VII. Uma run aí muito interessante pra mostrar pra vocês. No couch comigo aqui eu tenho o Felvenger. Olá, boa tarde todo mundo. Pobre Fel, a gente vai abusar dele pra todos os RPGs aí. Ok, isso é um prazer aí. Então, se quiser fazer a contagem. Beleza? Então, 3, 2, 1, bora. Então, bora lá. Vamos ter a intro, a cinemática de introdução aqui do joguinho. É uma cinemática clássica, muito nostálgica pra muita gente. Essa aqui é a versão da Steam. É uma versão... É legal de fazer run porque ela é bem acessível, bem barata, muito fácil de conseguir. E fácil de levar pra qualquer lugar também. Então, muito prática. A gente vai estar usando essa versão. Ela é um pouquinho inferior à versão de Play, só que ela tem uns glitches exclusivos, mais conhecidos como Wrong Warps, que a gente vai estar explicando bem mais pra frente. O começo da run é bem semelhante pra quem já assistiu Run de Final Fantasy VII, mas a gente acaba tropeçando aí nos lugares diferenciados aí pra terminar o jogo rápido. Então, só vou dar uma breve explicação aqui de como é que funciona o jogo, enquanto tem a cutscene inicial. Depois eu vou deixar o Fel mais assumir o comando dos comentários aí, enquanto eu me concentro no joguinho. O jogo tem combate em turno, pra quem já conhece. O que a gente vai estar fazendo a maior parte do tempo é segurando o círculo. E enquanto eu seguro o círculo, eu consigo dar o input frame perfect, basicamente. Dar o input o mais rápido possível. Eu vou estar usando bastante granadas durante o jogo. Granada é um item que a gente compra bem cedo e que ele dá muito dano no começo do jogo. E é isso aí. A run é focada bastante nisso. A gente tem uma coisa chamada Step Count nesse jogo. Os encontros aleatórios do jogo, assim, eles são determinados pelo teu movimento. Então, se tu fizer sempre a mesma movimentação, tu vai ter sempre os mesmos encontros. Mas tem alguns detalhes importantes disso. Deixa mais pra frente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é um menuzinho básico. Como todo bom RPG, a gente começa fazendo menu. Nesse menu do mês ele vai basicamente acelerar ao máximo a velocidade da batalha aí pra, enfim, demorar menos pra encher as barras de ATB e tanto o inimigo quanto ele ganhar turno. Basicamente isso. Ele vai trocar também o cursor pra memory, que vai ser bem importante pra, por exemplo, se ele usar uma granada, o cursor já ficar na granada no próximo turno. Então, como ele comentou, ele pode só segurar o botão de confirmar e no primeiro frame possível isso vai ser selecionado, que é bem legal. Ele mudou também o ATB para ativo. Isso é legal, que nesse jogo ele vai trocar às vezes para wait e para ativo, dependendo da luta. O ativo é legal porque durante animações dos ataques a gente consegue fugir da batalha. No wait, durante as animações, o timer ali pra fugir ele não conta. E também ele botou a câmera fixa, isso torna os inputs pra seleção do alvo mais consistente. E logo que em sequência já tem o primeiro skip da Run, tem vários skips bem legais. É bem complexo esse setup, vamos ver. Aê. Muito bem executado aí pelo Domês. Tem que fazer aquela movimentação que ele fez e tem que andar exatamente 3 frações para a direita 2 vezes. O que é uma fração? A gente chama de fração nesse jogo a movimentação em uma das 4 direções aí durante um frame. Então tem que ser exato, tipo 3 frames andando para a direita, depois ele volta lá para cima até boncar e de novo 3 frames andando para a direita. É bem preciso e, tipo, qualquer passinho falso já morre o setup, então foi muito bem executado ali pelo Domês. Ele é literalmente o pixel perfect. Falar isso soa mais difícil do que realmente é, mas ele não é um truque fácil. É um truque que não deixa errar nada. E agora até o final da run, o Cloud vai se chamar Exodia. É verdade. Verdade, tem um impacto nesse diálogo do elevador, porque normalmente aquela cena ali que o Domês conseguiu pular seria onde é que ele colocaria o nome no Cloud e no Barrett. E se ele fosse nomear eles, ele colocaria uma letra só nos dois, porque o texto passaria mais rápido. E isso a gente nota já o time save nesse elevador aqui, porque quando ele renomeia para uma letra, é possível, machando bem rápido o texto, evitar esse último ciclo ali do elevador subindo e descendo para terminar a cena. A gente consegue terminar tipo na descida anterior do elevador já.
Então a gente poupa aí alguns segundinhos ele subindo e descendo, qualquer coisa. O skip ainda vale muito a pena, quem salva muito mais, mas tem um revés desse skip aí, é não ter os zombies curtos aí pros diálogos mais rápidos. Se eu não me engano, o skip em si salva tipo 30 segundos, e daí com esses errinhos e o fato de que o Barret tá level 1, que vai dar muito menos dano na primeira luta do boss, acaba salvando aí uns 15 segundos ao todo, que vale muito a pena. Vocês viram também que o Dom Maze, ele caminhou logo depois do skip naquela tela. Ele vai fazer isso em algumas telas no jogo. Alguém pode pensar, pô, mas não é mais rápido correr? Mas aí que tá. Isso é que a gente chama também de step count, que é uma forma da gente manipular os encontros e as formações desses encontros durante a run. Então, com essa movimentação bem específica e bem precisa em cada tela que tem batalha aleatória no jogo, o Dom Maze sabe exatamente qual passo que ele vai pegar a batalha e qual formação que vai vir pra ele lidar. Por exemplo, aqui mais uma sessão que ele tem que caminhar. Com isso ele consegue... Porque o jogo, quanto mais tu caminha, digamos assim, vai aumentando a chance de tu pegar a batalha. E se tu tá correndo, essa chance aumenta mais rápido, se tu tá caminhando mais devagar. Então ali sabendo, aqui vai ter uma batalha, às vezes se tu caminhar, tu consegue skipar uma batalha, porque essa chance aumenta um pouquinho mais devagar naquele trecho, e aí tu atrasa pra pegar essa batalha um pouco mais tarde. O melhor jeito de explicar isso, tem um gráfico, que quando tá correndo o gráfico sobe num ângulo, e quando tá caminhando ele sobe num ângulo mais baixo. Então se tu caminhar em certos pontos, tu passa por baixo de um ponto que seria o que ativaria uma batalha. Bom, primeiro boss do jogo aí, o Dom Maze vai estar usando... outro detalhe também do name skip lá que ele fez no início é que o Barret começa no nível bem mais baixo, então o dano que ele vai dar e a vida que ele tem é bem menor nessa luta. Ele vai usar ataque físico normal com Barret e Bolt com Cloud, que como o Guard Scorpion é uma máquina, Bolt vai tirar um dano bem legal nele. E os ataques dele, do Guard Scorpion, são scriptados aí. Ele vai dar limite, que nem ele fez ali com o Barret, agora que ele acabou de ganhar. O limite do Cloud ele não vai usar, porque ele vai querer salvar esse limite pro próximo boss. E, bom, e tem a fase clássica aí, né, que quando o Guard Scorpion bota o rabo pra cima, ele vai dar mais um ataque. Esses 4 primeiros turnos dele, primeiro ele avisa quem ele vai atacar, e aí ele ataca, aí ele repete, ele avisa quem ele vai atacar e ataca, e depois ele sobe o rabo, que então vai ser no próximo turno aí. Acho que todo mundo tomou o contra-ataque aí quando jogou a primeira vez. Atacou ele quando ele tava com o rabo levantado. Mas aí fala, ataque com o rabo levantado, ele vai contra-atacar. Todo mundo cai na peixe. E, inclusive, o Dom Maze vai cair aqui, só que intencionalmente, porque, como comentei, ele vai querer o limite do Cloud cheio pro próximo boss. Então, essa é uma forma de encher o limite dele. O dano vai ser... Tem uma chance aí de dar crítico pequena, mas a gente sabe que é em volta aí de 75 normalmente. Então ele usa isso intencionalmente aí pra encher o limite. E de uma forma bem inteligente agora ele aproveitou. Ele vai ganhar 2 turnos com o Barret. Ele deixou selecionado o ataque já no boss. Quando o boss baixou o rabo, ele confirmou o ataque, deu o Bolt pro Cloud e já selecionou de novo o limite com o Barret. Que limite nesse jogo ele tem prioridade em relação a qualquer outra ação que seleciona. Então, mesmo que o boss já tenha selecionado, digamos assim, entre aspas, a ação dele, o limite tem prioridade, então o Barret acaba atacando 2 vezes. Aqui dá pra ver bastante a diferença com o skip e sem o skip. Eu dei 2 limit breaks com o Barret, que é bem raro, e não matou ainda depois da fase do rabo. Geralmente, um limit break às vezes é o suficiente pra matar, sem dar o skip do nome. Então o Barret com um level muito mais baixo, dá muito menos dano. Foi uma luta muito boa. E agora vem o escape do reator, então também agora a movimentação do Dom Maze vai ter que ser extremamente precisa. Ele vai inclusive forçar umas batalhas nos pontos extremamente específicos, porque ele quer manipular o próximo boss pra pegar ele com um preemptive. Isso vai ajudar muito no próximo boss, só que pra isso... Acabou o Ranger, não. Ele... O Barret morrer que não tem problema. Desculpa, o Cloud que seria mais problemático, perderia o limite, mas o Barret tá de boas até. Então ele tem que sair desse reator no passo exato que precisa
pra falar, digamos assim. Entrar na luta com o próximo boss tem que ser um passo exato pra pegar essa luta como preemptive. Tem uma variável ali que a gente chama de Step ID, que seria a cada passo, digamos assim, que pode dar, ela vai incrementando em 1. A gente tem que chegar num valor específico nesse boss pra pegar essa luta como preemptive. Às vezes acontece que nem o Barret morreu, tá de boa, mas já aconteceu fazendo que o Cloud terminava com bem pouca vida, o Guard Scorpion morria e acabava o run, é bem triste. Complicado. Às vezes o Guard Scorpion só... Você pode ver que na minha luta ele só atacou o Barret, às vezes ele só ataca o Cloud. Daí complica. Agora também essa última tela aí que a movimentação tem que tomar bastante cuidado. O Domains vai tentar sair bem grudado com a parede da direita. Aí, boa. Eu acho que deu certo, eu acho que tá no TPD correto. É uma coisa que a gente só descobre se deu certo mesmo no próximo boss, que vai ser o Eps, pra quem jogou o lá do esgoto do All Market. Pra quem jogou o jogo deve estar pensando, ué, mas não tinha algumas coisas antes disso? Mas a gente já vai ver o porquê. E também tem uma coisa interessante nesse jogo que quem jogou casual provavelmente não usou muito, eu pelo menos não usava quando eu jogava casual, mas pra speedrun a gente usa muito, que é usar o L1 e R1 pra movimentação. Quando eu aperto o L1, por exemplo, o Cloud ele vira 45 graus pra esquerda e R1 pra direita, da onde ele tá olhando, digamos assim. Então se ele tá olhando pra baixo, ele vai virar pra direita do Cloud e pra cima direita do Cloud. E isso é bem usado pra, por exemplo, a gente tem algumas jogos que usar, quando eu passar de tal ponto na tela, eu aperto R1 pra ele andar pra cá. Isso pode ser usado ali naquela escadinha ali pra tentar dar bem rente à parede, é bem legal. É isso aí, ajuda pra caramba a movimentação. Agora temos um encontro aí com os personagens característicos do Final Fantasy VII que a gente mal vai ver durante essa run. Mas porque a Tifa é melhor. Pronto, falei. Concordo. Aí tem essa poção que o Domains pegou. Na primeira batalha chegou a ver se dropou? Não, por isso que eu peguei. Beleza. Essa poção, ela... Às vezes é pra skipar, porque na primeira luta do jogo contra os dois guardas, ela tem uma chance de dropar uma poção naquela luta. Eu não tinha cuidado, mas aí o Domains viu que não dropou, por isso ele pegou essa poção agora. Quando dropa, a gente pode ignorar. E por que a gente vai querer poção nesse jogo? No próximo shop, o Domains vai pegar e vai basicamente vender todos os itens que ele tem e comprar tudo em granada. Granada é um item muito bom nesse jogo aí, principalmente nessa primeira parte do jogo, porque a granada ela dá um dano fixo ali mais ou menos. E não importa se o personagem tá na linha de frente ou na linha de trás, ela vai tirar o mesmo dano. Então a gente consegue, por exemplo, botar todo mundo pro back row, que eles vão ter o dano reduzido que eles vão tomar, pelo menos pra ataque físico. E vão dar o mesmo dano que daria com granada. Então é bem interessante pra speedrun. Fora que é uma animação extremamente rápida e a gente não tem nada disponível que seja tão forte quanto ela também. Não, com certeza. É um item que tu raramente usa como casual. Porque, minha magia é mais forte, meu soma é mais forte, mas a granada é muito rápida. É interessante da perspectiva roleplay, porque eu vou chegar com um braço, metralhadora, vender pro cara, vender um monte de poção e sair com um saco de granadas. Então, meio Suzy isso aí. Meio Suzy, Nesse caso, como antigamente a gente não ia encontrar mais a Tifa, por causa de uns skips, pra fazer um skip melhor ainda, a gente tem que voltar a falar com a Tifa, então a gente vai voltar a ganhar o dinheiro que o Barret dá pra gente. Então nesse primeiro shop eu vou poder vender só minhas poções, eu não vou precisar vender tudo. Até pra salvar input, mas mais tarde eu vou acabar vendendo tudo igual. Aqui já tem um outro skip da run, que é o que a gente chama do Jessie Skip. Teria um diálogo com a Jessie ali, que ela mostraria o holograma de Midgar, ele explicaria como é que funciona a linha dos trens e tudo mais. Mas o que o Domains vai fazer? Ele vai tentar trigar 2 diálogos ao mesmo tempo. Vários skips desse jogo funcionam assim, a gente tenta disparar 2 diálogos ao mesmo tempo. Com isso a gente consegue movimentação, quando a gente normalmente não conseguiria. Muito bem. Aí ele vai sair agora da sala e voltar, e assim o jogo vai entender que ele já fez o diálogo com a Jessie. Então ele conseguiu pular esse diálogo, porque ele ganhou o controle do Cloud no momento que ele não deveria ter controle do Cloud. Então isso salva em torno de 15 segundos mais ou menos. Esse
É curtinho o time save, mas é time save, então Não, a gente vai se preocupar com tudo. Qualquer segundinha é valiosa nessa speedrun aí. Com certeza. Tipo, se eu errar, eu posso sair do trem e voltar e tentar de novo, mas daí demora uns 15 segundos pra fazer isso, então... Segunda tentativa não vale muito a pena fazer, porque aí tu pode errar de novo e perder tempo. Então, vale a pena praticamente tentar só uma vez. A cutscene mais bonita que a do remake aí. Agora vai ter um momento um pouquinho história. Não tem muita coisa acontecendo, a gente vai entrar no Seventh Heaven, que é o bar da Tifa, e vai conversar com ela, ter a memória de infância, blá blá blá, e recrutar ela. Antes a gente não precisava fazer isso. A gente podia skipar isso e fazer direto o guard skip, que é uma coisa mais pra frente que o Fel vai explicar. Mas como um skip novo que foi encontrado, que salva em torno de 8 a 9 minutos, ele necessita de uma matéria. Então, pra gente ter acesso às matérias, a gente precisa fazer o Seventh Heaven. A gente tem que sacrificar o time save de skipar a Tifa pra poder skipar mais ainda mais tarde. Isso é uma coisa bem massa, porque o Final Fantasy VII ele evoluiu muito nos últimos anos aí de speedrun. Vários skips novos foram descobertos, manipulações. Então, isso era uma coisa que inicialmente a gente fazia, a gente via a Tifa, aí depois a gente parou de fazer com outras coisas que foram descobertas. Agora a gente voltou a fazer porque foi descoberto ainda um novo skip, então é um jogo aí que tá sempre, apesar de ser um jogo já um clássico, né, tem bastante anos aí de pesquisa na speedrun dele, ainda assim até hoje estão descobrindo coisas novas o tempo todo. Tem runs de, sei lá, 8 anos atrás, mais ou menos. É um jogo muito, muito, muito velho. Mas acho que esses últimos 2 anos foram absurdos para o desenvolvimento da speedrun. Todas as categorias do Final Fantasy VII. É uma ótima era para ser um runner de Final Fantasy VII. Verdade. Uma coisa que a gente não chegou a mencionar, um problema dessa versão. Como vocês podem ver que eu dei o nome da Tifa de AA, porque o que acontece? Esse jogo tem uma coisa chamada Double Input. Não chega a ser um glitch, é o jeito que essa versão foi codada. Quando tu aperta um botão e tu aperta outro botão antes de soltar o primeiro, ele repete o input do primeiro. Então o que eu fiz? Eu apertei círculo para selecionar o A, e apertei Start para ir pro OK. E quando eu apertei Start, eu não tinha soltado o círculo ainda. Então ele repetiu o input do A. Então acabou dando A. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado nesse jogo, porque, por exemplo, se eu tô no ataque e eu quero ir pro item, eu aperto pra cima e círculo. Se eu apertar pra cima e círculo rápido, sem soltar o círculo, eu vou pular o item e vou pra opção de cima, que geralmente é magia. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com meus inputs em certos momentos da run, assim, para não fazer besteira. É bem fácil mesmo de dar um novo input ali. E às vezes de uma hora bem crítica, é complicado. Tá nervoso, quer fazer um input rápido ali, tu erra e estraga tudo. Por outro lado, é difícil, mas também tu pode daqui a pouco abusar um pouco disso. Se tu sabe que tu quer ir dois inputs pra baixo, tu pode, por exemplo, apertar pra baixo e o botão de confirmar antes de soltar o pra baixo. E tu consegue usar o double input a teu favor. Mas também é bem... masterizar isso é muito difícil. É difícil. E mesmo assim, ainda quando tu tá meio distraído, é fácil de fazer quando tu não quer também sem querer. Então tem que tomar muito cuidado. Inclusive eu vou fazer um double input quando eu chegar na loja pra comprar granada aqui. Porque em vez de apertar pra direita e clicar em cell, eu clico pra esquerda e círculo. Aí eu vou pra exit, ou exit, e depois pro cell, com o double input. Porque daí eu posso fazer o input o mais rápido possível, não preciso ficar me preocupando em parar, soltar. Eu só dou os 2 inputs. E geralmente funciona. Às vezes eu me atrapalho um pouco. Inclusive a gente usa também pra quando a gente vai salvar o jogo. Tem o exit e tem o save. Então a gente aperta pra cima e círculo rápido e vai direto pro save. Com o perigo de fechar o jogo aí sem querer. Essa é uma forma bem arriscada aí de aproveitar o double input. Somos speedrunners, a gente faz claro. isso que é necessário.
Não, mas é muito difícil de tu... A janela pra dar o double input é muito alta, então é só tu não soltar o botão. Pode apertar, tipo, nesse intervalo assim, ainda funciona. Não precisa ser instantâneo. Aquela cena bem bonita aí do Cloud e da Tifa relembrando aí da infância, quando... É bonita menos pra quem tem que machar o texto, né? É, isso é verdade. A gente tá aqui, sempre foi uma alegria esquipar essa parte, porque é um monte de texto que a gente pula. Mas agora a gente tem que machar de novo. Quando a gente tá conversando com alguém é mais tranquilo, mas quando a gente tá sei lá, treinando com o chat meio paradão, ou tá treinando em casa, fazer isso aqui é sempre cansado. Cansativo. E logo em sequência vem o Guard Skip também, que às vezes tem que ver toda essa cutscene, e aí de vez em quando dá uma complicada no Guard Skip, tem que resetar a run. Xarope. É muito importante que o Domain selecionar a segunda opção pra skipar o tutorial, senão o Barret vai explicar pra ele como é que funciona. Aliás, o Cloud vai explicar pro Barret como funciona o uso de matérias no jogo. Isso demora mais de um minuto aí, com certeza. 2 minutos, eu acho. É um reset, basicamente, errar aquela opção ali na run. Aí o Chop bem rápido ali, vendendo as poções e comprando as granadas. Porque fazendo todo esse diálogo, a gente ganha um salário também, então isso ajuda bastante a poder comprar. Essa movimentação que o Domain está fazendo é também bem específica, que nem aquele primeiro name skip lá. Fiz besteira. Às vezes quando dá um passinho falso, é melhor resetar essa tela aí, porque pra ter o setup consistente. Vamos ver. Muito bom. Com isso ele consegue clipar ali aqueles 2 guardas e ter acesso direto ao market, que a gente não era pra ter aqui. Então a gente pula toda aquela missão lá nos trilhos do trem, chegando no Reactor 5, Airbuster, caindo na igreja com a Ares, tudo a gente pula isso e vai direto para o market com a Ares já na party. Então a gente perdeu o Barret e a Tifa que estavam antes, porque o jogo tá meio confuso, que ele acha que a gente chegou aqui, então tá com a Ares. E a Ares entra aí com o nome original dela, que é com TH no final. É engraçado quando o jogo te dá a opção de renomear com S. O jogo... Ele pegou o código do jogo japonês, que tem a Aerith, né, com TH no final, e colocou a versão... meio que força a versão em inglês, que é a Aerith. Eu vou ter que chamar o clássico... O pedido que aconteceu várias vezes já nessa maratona, que é o exclamação nunca. Porque o que aconteceu ali no guard skip que eu me atrapalhei é porque eu tava segurando o controle do jeito que eu geralmente não seguro. Em vez de estar com as 2 mãos, ele tava com ele no colo. Pra fazer... que geralmente eu uso pra correr e machar ao mesmo tempo. E daí eu confundi o botão que eu tinha que apertar, por isso que eu me atrapalhei todo. Nunca tinha acontecido comigo, então exclamação nunca aí. Mais uma vez. Mas então a gente basicamente passa... Por algum motivo tem os guardas ali, em vez de ter uma parede. E a gente consegue passar direto pra essa parte do jogo, skipando muito jogo. Acho que é o segundo maior skip... Não, deve ser o maior skip dessa run agora, eu acho. Dessa categoria. Acredito que sim. Quer dizer, tirando o final da run, né? Com certeza. Aqui eu vou ter que tomar muito cuidado pra selecionar as opções certas. Bom, aqui, agora sobre a história do jogo também, é meio que a quest porque o Cloud e a Ares teriam visto a Tifa numa cena antes ali no playground, que a gente não viu, a gente pulou essa cena também. E agora eles vão ter que se vestir aí pra entrar na mansão do No Cornell aí com o concurso da senhora Cornell. E aí tanto o Cloud quanto a Ares vão ter que procurar aí perfume, roupa, peruca no caso do Cloud pra poder entrar lá. E aí todos esses lugares que o Domain está entrando, opções que ele está selecionando, pensando em pegar aí os melhores itens pra que o Cloud seja escolhido. Inclusive vai ter mais um skip essa run, tem vários skips, que é o que a gente chama de bar skip. Teria 2 diálogos no bar daqui a pouco,
que a gente teria que falar com o cara que é o dono da loja de roupas ali, que vai dar o vestido, e com uma mulher que tá no banheiro, que vai dar o perfume. O Domês vai conseguir avançar esses 2 diálogos ao mesmo tempo. Eu só vou salvar antes, por precaução. Isso é bem importante, porque esse skip ele tem uma chance de dar soft lock no jogo. Ele tem a ver com tu avançar uma quantidade específica de diálogos, falar com outro NPC, avançar mais X textbox e mover para outro lugar. Então qualquer textinho que for passado na hora errada é soft lock, acabou a run. Então esse save aí é extremamente importante para evitar isso. De fato. Eu raramente salvo pra isso, mesmo em maratona, mas como eu tô meio... Eu tive que derrustar esse jogo, então eu não tô 100% confiante assim, né? No fato de não dar softlock. Porque ele é um skip bem intuitivo. Ele tá passando diálogo tanto com o cara que tava lá na entrada, quanto com esse outro NPC que tá aí no banheiro. Aí ele tá com os 2 diálogos ativos, ele fala com esse outro de baixo. Ele deu remédio pra ela lá. E aí já selecionou o vestido que é com outro cara ali. E perfeito, aí a Ares foi em direção ao Cloud, muito bem executado também. Tem uma versão um pouquinho mais rápida, que dá pra fazer na versão do PC, que tu, em vez de esperar a Ares chegar em ti, tu aceita o diálogo de pegar o perfume que a mulher te dá e sai ao mesmo tempo. Só que é um pouquinho mais apertada e eu não pratico ela geralmente. Aquele tipo de skip que, mesmo que tu faça a versão mais lenta dele, ainda vale a pena fazer. Eu não é que eu não me prestei, mas eu nunca cheguei a aprender a minha versão mais arriscada. Então... Ali, vocês viram que no final do skip, a Ares foi correndo em direção ao Cloud. Normalmente quando dá softlock é que tu avança demais o diálogo. E o Cloud tá lá do outro lado da mesa, e a Ares tenta ir em direção a ele, e ela bonca na mesa e fica trancada ali correndo em direção à mesa. E aí já era, acabou, não tem o que fazer. Agora eu vou convidar todo mundo aí pra levantar dessas cadeiras e me acompanhar aqui num duelo de agachamentos. É bom pra quarentena, né, gente? Ficar fitness aí, ficar saudável. Então a gente é obrigado a ganhar isso aqui. Se nós dois fizermos 20, eu perco. Então é um pouquinho assustador no Play 1, no caso, no console. Mas no PC é muito mais fácil de fazer 21. E o cara não consegue fazer 21 de jeito nenhum. A gente pode apertar o botão antes de dar certo. A gente pode segurar o botão enquanto o Cloud tá fazendo a animação. Então é quase... Eu fiz meio slot aqui, eu acho que vai dar 20. Mas o cara errou também, então não tem problema. Eu consegui 21, mesmo nice. Fazendo tranquilo. Então no PC é basicamente garantido que tu ganha isso aqui. É bem facinho. E agora a gente tá com o setup completo da Miss Cláudia. A gente pode trocar de roupa aqui. A Ares vai ensinar a gente a andar bonitinho pra conseguir entrar na mansão. Que inclusive eu tenho que admitir, a parte do remake dessa aqui é muito superior. Achei sensacional quando eu joguei no remake, dei muita risada, aquela parte ficou muito boa. Ninguém esperava e foi maravilhoso. Inclusive, o Fel aí é runner do remake e do original também. Então, sigam o canal dele se vocês gostam de RPG. A run do remake também é absurdamente divertido de assistir. Eu acho que eu não esqueci de nada. Sempre dá aquele momento de, será que eu esqueci algum item? Acho que foi tudo ok. Eu acredito que tá tudo certo também, não tem nada. Gente, é nem 30 minutos de run e meu braço tá cansado já, pessoal. Pratiquem mesh aí que vale a pena. Essa escadinha da direita é impossível. A escada desse boss, jogo é um boss. A escada é um boss muito. Aí muito bem, entrou direitinho nela. É muito fácil de tu boncar e não conseguir entrar de primeira na escada. O ângulo é muito estranho. E retentar entrar é mais difícil ainda porque tu tá num ângulo pior ainda. Então. Teve uma época que eu usava um reflexo no chão ali como visual kill, mas agora eu só vou no feeling mesmo. Meio que se acostuma depois de um tempo.
É, aquelas coisas que no início ali, quando tu não pegou ainda bem certinho como entra e erra com mais frequência. Ou vai de primeira, ou aí é um desastre. Até conseguir entrar de novo. Ali tem aquele item atrás, ali, azulzinho na esquerda, é um Ether. A gente pega normalmente Ether quando tá meio que no caminho nessa run pra vender. Eles vendem por 1000, é uma fonte de dinheiro aí bem valiosa nessa run. É muito dinheiro mesmo que eles dão. Inclusive tem, pra quem tá começando o jogo, agora que a gente faz o Seventh Heaven de novo, como tu ganha mais dinheiro, mas como tu ganha acesso ao tutorial do jogo, tu pode subir no segundo andar da loja lá, comprar granada e pegar um Ether extra. Que só perde um pouco de tempo, mas é muito bom pra garantir que tu vai ter granada suficiente pra run. Se vocês estão começando, é uma opção legal. Pra faltar granada aqui eu vou ter que ter muito azar. Porque a gente... pra quem já assistiu essa run, antigamente a gente fazia uma sessão de escadas muito longa mais pra frente da run, mas dessa vez nós não faremos. Vai estar pegando aí o elevador. Porque tem ar-condicionado, né? Muito mais tranquilo. Mas daí então, quando a gente chegar lá, o Fel explica melhor também. Então, F aí pra quem era fã das escadas. Mas a rota com o elevador... É. A rota com o elevador, ela é bem mais interessante. Inclusive, uma das técnicas novas adquiridas aí pelos runners é manipular o elevador. Que é absurdamente difícil, porque é frame perfect em vários momentos. Eu nem cheguei a aprender ainda, é bem complicado. É bem recente, né? Eu acho que é uma das coisas mais recentes aí dessa run. E ainda tá meio obscuro aí, acredito que logo tenha mais recurso aí, dê pra ficar mais popular, mas por enquanto ainda é algo bem recente. E que nem o Domês falou, primeiro tem que... Pra tu identificar em qual RNG tu tá, digamos assim, qual posição do RNG, tu observa a movimentação de alguns NPCs e tal. E aí, beleza, tu identifica, o NPC fez tais movimentos, então eu tô em tal RNG. E aí depois tu entra no elevador, é tudo frame perfect também quando tu vai interagir com o elevador. E aí tu consegue manipular pra pegar nenhuma batalha ou uma batalha no elevador aí. No caso do PC é um pouquinho mais tranquilo, porque como a gente não tem que se preocupar com o step route mais pro final do jogo, a step route é bem tranquilo, porque o jogo acaba rápido, né? A gente pode salvar na frente da Shinra e dar um hard reset, e isso reseta a RNG a nosso favor, mas ainda é vários inputs frame perfect, e se tu erra por uma frame, tu tem que ajustar, então tem diversos caminhos assim, de ajustes durante os andares do elevador que é muito complicado de memorizar tudo e executar também. Então. E pra quem não lembra, o elevador, você tem que pressionar ele cada vez ele sobe em um número aleatório de andares. E aí, dependendo também do RNG, tu vai pegar uma batalha aleatória, que a formação é aleatória, então tem batalhas que são mais rápidas de vencer, tem umas que são bem demoradas. E também tem a chance de pegar um funcionário ali da Shinra, que aí ele só... Opa, aqui que vocês estão no elevador e segue embora, não tem batalha nenhuma, que é normalmente que a gente quer manipular. Mas agora a gente vai estar terminando aqui o setup do Deck Attack, ou Preemptive Strike, no segundo boss da run. Esse é o setup mais simples de todos, porque antigamente a gente tinha que fazer uma movimentação específica no esgoto aqui, mas aqui é só literalmente falar com a Ares, andar pra baixo e falar com a Tifa. Então se eu fiz certinho, veremos agora. Tudo aquilo que a gente comentou lá no primeiro reator, a movimentação ela vai ter impacto agora. Então se começar a batalha com as barrinhas de ATB todas cheias dos personagens do Domês, quem sabe que deu certo. Muito bem. Com isso ele consegue, aí fazendo aquele buffer de inputs que ele comentou lá no início do jogo, segurar pra cima e o botão de confirmar pra dar 3 granadas aí já no primeiro turno, então primeira luta que a gente tá usando granadas nessa run. E logo em sequência também ele daí aproveita essa característica dos limites pra ganhar um turno antes do boss. Normalmente o boss atacaria, mas aí como ele
o limite tem prioridade, ele dá esse Braver. Que o Braver, com Back Attack, ele dá muito dano, deu cerca de 500 de dano ali, é muita coisa. Sem Back Attack, ele dá bem menos que isso, então a luta se torna bem mais lenta sem o Back Attack aqui. Muito bom também a Quick Kill ali. Teria uma chance do boss dar uma segunda Tsunami, mas como as granadas deram uns rolls legais, deu pra finalizar antes dessa segunda Tsunami. A Tsunami do boss também é interessante porque ele toma dano com a própria Tsunami. Então na rota antiga que dinheiro era mais apertado e a quantia de granadas era mais apertada, uma estratégia pra salvar a granada era não arriscar esse roll alto aí e deixar o boss mesmo dar Tsunami e finalizar a luta ele mesmo. Mas aqui foi muito bom. Agora essa rota o dinheiro tá um pouco mais com um pouco mais de folga ali, digamos assim. A gente tem umas granadinhas a mais do que a outra, que era bem apertado por causa da que a gente esquipava o Seventh Heaven lá e não ganhava o dinheiro o salário da primeira missão. A gente perdia 1.500 skill, que era muita coisa. Se vocês já viram um run de Final Fantasy, vocês veem o pessoal geralmente caminhando passos nesse esgoto pra evitar essa batalha que eu tive agora. Porém, nessa step route aqui específica não vale a pena. Vale a pena a gente tancar essa batalha e isso basicamente coloca a gente muito na frente. Como a gente tem uma batalha aqui, os nossos valores são resetados e isso vai ajudar bastante mais pra frente. Porque se a gente pegar uma batalha, uma coisa que a gente não mencionou quando a gente pega o elevador, tem uma tela inteira a mais de possíveis batalhas, que os valores de perigo vão aumentando. Mas se a gente pegar uma batalha naquela tela, ela não é escapável, a gente é obrigado a lutar contra. Inclusive eu fiz isso no meu PB, porque eu fiz uma besteirinha. Então é uma batalha a mais que perde tempo. Então não vale a pena. Essa movimentação no cemitério dos trens aqui também, ela é bem chatinha de tu conseguir cortar os cantos todos de forma bem otimizada. Essa é a tela mais difícil do jogo. Essas são as telas mais complicadas de aprender. Porque basicamente tu quer fazer o mais próximo ali dos cantinhos, cada curva, pra não desperdiçar nenhum passo mesmo. Acho que eu tô de boa, né? Com certeza. Tô um pouquinho atrás, mas... Uma coisa legal que o Domês comentou, né? Ele comentou que nessa step route, porque... Uma coisa bem... Pode parecer simples, uma escolha simples. Vou subir de elevador ou de escada? Só que isso tem impacto na run inteira, porque... Como pra tu ir pelo elevador, tu vai por outra tela, que tem batalha aleatória. Isso vai impactar nas batalhas que tu vai pegar. E esse jogo, se tu... Digamos assim, eu errei a step count nessa tela aqui, isso vai impactar as batalhas que o Domês vai pegar e as formações que ele vai pegar pro resto da run. Na run de PC ela é um pouco mais curta. Bem mais curta, então a step route ela dura pouco tempo, digamos assim, em relação a se fosse uma categoria sem os warps. Que no PC também tem uma categoria no warps, que aí tem que jogar o jogo inteiro mesmo. Sem poder pular nenhuma parte. Aliás, pula ainda os skips, os guard skips, tu ainda acaba pulando algumas partes, mas não... muitas partes ainda. Mas não faz os warps aí, que eu vou deixar pra quando a gente for executar aqui pra demonstrar, pra não dar muito spoiler. Mas aí nessas outras categorias, na versão de play, que esses warps não funcionam também. Então se eu pegar uma batalha diferente no início do jogo, até o fim do jogo, eu meio que não sei as batalhas que eu vou pegar, porque aí saiu da manipulação, pode ter algumas batalhas bem troll. Então, outra coisa que muda, com elevador é uma step route, sem elevador é outra. Essa é outra tela também, que essa subida de escada também tem que cuidar pra tentar não perder nenhum passo aí nesses cantinhos. Tá bem de boa, né? Step route. Nice. Bom, estamos chegando aí na próxima boss fight. Vai ser o Reno. E aí, pra variar um pouco, a gente vai usar granadas nele, porque as granadas são muito boas. Ele vai morrer normalmente com 8 granadas. O ideal é a gente conseguir alguns turnos antes dele, que ele tem um ataque bem chato, que é a pirâmide. Em quem ele usar vai ficar trancado na pirâmide ali pro resto da luta. Então se a gente conseguir ali uma ou duas granadas até antes dele é bem legal.
Uma não vai fazer muita diferença, duas vai esquipar um turno dele. Mesmo que eu não consiga nenhuma granada antes dele, é quase impossível ele fazer 3 pirâmides, a não ser que eu erre alguma coisa. E o Cloud com o ATB no começo aqui é bom. Posso fazer isso. É legal que esse ataque ele salva uma granada, então a gente não precisa do dano completo de uma granada pra matar ele, então conta como um dos 8 esse ataque do Cloud já contou. Além de poupar a granada, também é uma animação mais curta, acredito, né? Muito mais legal. É, também. Então, se tudo der certo, deve terminar com a próxima granada da Tifa. A luta. Se eu não me engano. E se não matar é porque as granadas não deram dano suficiente. É nice. Foi uma luta ótima. A Tifa levou aí uns tapas meio forte, mas não tem problema. Inclusive, charoço pra Itália aí. Precisava mencionar isso. Não é todo dia. Falando em tapa forte. Não foi de propósito, eu juro, mas tem um negócio que a gente chama aqui de slap skip. Que o Tseng, ou Seng, não sei como é que se fala o nome dele, ele vai dar um tapa na Ares. Só que se a gente marchar numa frame específica, que é tipo, não é manipulável, é só sorte mesmo. Dando a vida marchando aqui. Ah, não consegui. Se a gente marchar rápido o suficiente, ele tá no meio da animação, então ele não bate na Ares. A Ares toma um tapa do ar, ela só vira o rosto, assim, meio novela mexicana, assim. Mas, infelizmente, não salva tempo, não faz nada, é só engraçado de assistir mesmo. Algumas pessoas dizem que amaldiçoa o run, algumas pessoas dizem que abençoa o run, então... É só um swagzinho engraçado. Eu ia mencionar alguma coisa? Esqueci, bom, Não. É a saída pelo cabo do Gnast. Saída icônica aí. Momento triste da speedrun. Inclusive eu sempre falo isso quando eu faço run em maratona, mas eu gosto muito dessa cena, porque vai aparecer o líder da Shinra lá, ouvindo música clássica na janela dele. Dá muito a vibe de Rei do Crime, do Homem-Aranha. Então, acho muito legal essa cena aí. É bem massa. Tirando a destruição e morte. Sim. É uma cena bem impactante, bem triste do jogo, que eu acho... Quando eu joguei a primeira vez, eu não esperava que ia dar tudo isso aí. Fiquei então, meio impressionado. Putz, pensei que ia dar tempo de salvar. É que o jogo põe o pé no chão e fala assim, ó, você vai sofrer. Você vai... Esse jogo é um pouco dark. Ele trata de uns temas um pouco dark. Ele é... Não vou dizer dark, é mais pesado, né? Ele é um pouco pesado. Por mais que ele tenha modelos de Roblox nos personagens, ele ainda tem uma história maravilhosa e uma soundtrack que acompanha a história aí maravilhosamente. Mas se vocês nunca jogaram esse jogo, eu recomendo demais. E temos DP pra doação agora, eu acho, né? Se já mandou uma doação aí, fique à vontade. A gente teve Teve uma doação do Chiteiro 1 aqui de R$15. Dodô, não teremos o falecimento de personagem ruim nessa run, né? O Chiteiro aí... Shoutouts pro Chiteiro, também corre esse jogo. E adora Ares. Ele ama Ares demais. Não teremos falecimento de nenhum personagem icônico. Sinto muito. E nós tivemos 2 Prime Subs aí, do Thunder Catupiry e do Totoro. Muito obrigado pelos subs. Lembrando que subs e bits também contam pro total de doação. A gente vai adicionar eles no final do evento. A gente tem que contar os percentuais aí da Twitch. E a gente tá muito próximo de atingir aí o objetivo de fazer o Super Mario World Small-On, né? Jogando só no marinho. Nem Yoshi pode pegar. Muito obrigado ao Operador Tex aí também, que acabou de dar um gift sub pro Thiago Gazes. E pode seguir daí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo suporte todo. Valeu demais aí todo mundo que tá doando, acompanhando. Continuem doando aí porque é uma boa causa. Com certeza. E porque o pessoal aqui também merece, tá tentando fazer o melhor evento possível aqui. Todo mundo.
Essa é outra tela que também é chatinha a movimentação. Ela é um ângulo que inicialmente é meio estranho. O jogo tem algumas telas assim que às vezes não é bem a inclinação que tu tá esperando. Quando tu aperta, por exemplo, pra cima e tal. Mas... É engraçado que tem aquele pilar aí que o Domês pode usar pra ir pro andar de baixo. Também não precisa andar até o fim dele, dá pra pular ali, digamos assim, na metade. Casualmente, nessa tela eu tinha que literalmente abrir um vídeo pra entender como que passava. Porque não faz o menor sentido. Aquele pilar que eu passei ali, ele não parece que tá no andar de baixo. É muito estranho. Verdade. Aqueles inimigos ali é interessante que eles fazem... A Step Route também, além de pegar o menor número possível de batalhas, também a formação delas é pensada. Então aqueles inimigos ali fazem parte dessa Step Route, porque eles têm uma animação de ataque bem rápida. Tem outro inimigo ali que é a Hell House, que no remake, curiosamente, virou um boss até, foi bem legal. Boss muito difícil. Mas a Hell House tem os ataques com uma animação bem demorada, então normalmente ela ganhar um turno aí te custa alguns segundinhos. Essa parte, na minha opinião, a última parte que falta a gente achar um skip. Porque essa parte é muito chata. É verdade. Ela é bonitinha, tem a música da Ares, tem a mãe da Ares, as duas mães da Ares, no caso. Tem a historinha e tal. Só que na speedrun ela é muito anticlimática, porque a gente acabou de ter uma sessão de Mesh, pegou o item, tá prestes a comprar um monte de granada e começar a ação. E daí a gente tem que assistir essa cutscene. Eu tô machando de graça. Eu sempre faço esse erro, eu continuo machando mesmo quando não tem texto, então eu machuco minha mão mais ainda, eu vou culpar a cutscene também. É só uma cutscene longa e não muito interessante pra speedrun em si. Isso é bem normal, né, runner de RPG, porque aí tu pode conversar, interagir e ficar machando ali, garantindo que tu não vai perder nenhum diálogo, você não tem que ficar prestando atenção quando que vai vir diálogo, quando que não vai vir pra parar de machar, então Exatamente. Acho que todo mundo com RPG faz isso às vezes. Percebe que tá machando ali furiosamente quando não tem nada na tela. Tá tocando FMV na tela e tá machando furiosamente. Clássico. Inclusive, eu me dou mal nesse jogo numa certa sessão, porque é mais rápido tu ir em direção a uma porta e falar com a porta, em vez de falar com a Tifa deitada. Só que, se tu machar depois da cutscene que tem, tu fala com a Tifa, e daí tu perde, sei lá, uns 2-3 segundos. E eu fico marchando, porque tem que ficar marchando, eu começo a olhar pro chat, e daí dá tela preta, eu não percebo. Quando eu percebo, eu tô falando com a Tifa. Então eu faço isso direto. Inclusive eu fiz o meu PB também. É um erro que eu sempre cometo por causa dessa gafe aí. Mas é pouca coisa. Pelo menos dá pra ver esse tema muito bonitinho da Ares. Eu adoro essas transições da tela que vai, tipo... A Ares bebê, bebê não, criança, né? E daí sobe, tem o pessoal, sobe a tela, volta a Ares. E é muito bem feitinho. Inclusive tem um fato interessante que a gente aponta nessa parte aqui. Que a Ares, ela calça 47 desde que ela nasceu. Ela nunca precisou comprar um sapato novo. Então... O pai dela é do tamanho da perna inteira. Agora eu vou tentar fazer uma movimentaçãozinha mais específica pra não boncar muito na Tifa e pra não deslizar pra baixo. Vamos ver se eu lembro como é que faz. Nice. Show. A gente segura pra baixo e pra esquerda e fica spamando L1, que é aquilo que o Fel tinha mencionado antes. O L1 ele dá a diagonal pra gente. Como a gente já tá numa diagonal, ele faz a gente pra baixo. Ele finaliza os 45 graus. E com isso eu bonco na Tifa e dou uma deslizada pra baixo. Pra salvar tempo. Não é um detalhezinho de nada, mas é muito fácil tu perder 1 ou 2 segundos aí boncando errado nessa parte. Aí estamos saindo dessa parte de diálogo aí que o Domês comentou, que dá um downtime na run. Agora, bora pra ação. Então, de novo, aí, segundo shop da run. Mesmo esquema de antes, agora vai vender
o resto mesmo tudo, menos as granadas que ele já tem. E comprar o troco todo de granada aí. Ele vai... Vendeu uma. Ele vai cuidar só pra deixar 300 de dinheiro no inventário. Porque a gente precisa desses 300 pra comprar 3 baterias na próxima sessão ali no market. Pra poder subir até o prédio da Shinra. Então é só esse cuidado aí que tem que ter. Sobrar 300, o resto é tudo de granada pra usar aí até o resto da run. Cometi uma pequena gafe ali na movimentação. Como você falou antes, essa tela é muito difícil de fazer certinho. Mas acho que não vai impactar muito. E ali, vocês lembram que eu comentei que as batalhas são pensadas pros inimigos com animação mais rápida e tal. E ele tem a Halve que eu comentei que tem animações demoradas. Só que a Step Route também é pensada em pegar essa batalha como um side attack. Que aí quando a gente pega um side attack ou um preemptive contra os inimigos, é garantido que o Domains vai conseguir fugir no primeiro turno sem ver nenhum ataque nem nada. Então isso também entra nessa rota. Exatamente. E aqui é um erro que muita gente comete, tanto runners novos quanto runners mais experientes, que é esquecer de comprar as baterias. Acontece muito mais do que eu gostaria de admitir. Não vou dizer que comigo não acontece tanto, mas no geral, assim, nos runners no geral. Agora um menuzinho pra botar o ATB pra wait, que o Domains fazer... vai abusar um pouco do ATB wait aí nas próximas lutas. E ele também botou todo mundo pro back row, que até agora não precisava, não tinha necessidade. Mas a partir daqui isso ajuda a tomar menos dano para ataque físico nas lutas. E como eu comentei lá no início quando a gente comprou granadas pela primeira vez, o dano da granada é o mesmo, tanto está no front row ou no back row, então não vai impactar aí o nosso DPS, mas vai impactar o dano que a gente toma. E o cara uns cat jams aí, gurizada, agora no chat, porque essa música é muito boa. Muito boa. Esse jogo, ele tem umas decisões de design um pouco questionáveis. Era pra mostrar o poderio gráfico da época. Por exemplo, colocando na bateria aqui, a gente tem que assistir uma animação absurdamente longa de uma hélice girando pra absolutamente nada. Em vez de só fazer um plup, ela fica... Ela começa o motor e para, e a gente fica aqui tipo 20 minutos. Logo na frente ali tem... Oi? Aproveitar para agradecer a galera pelo hype train que tá rolando aí. Grandiel, Kish, Diego Câmara, o Tso que deu um gift sub aí. Todo o Cezão que deu um gift pro Chiqueiro. Merecido. O Zezinho também se inscreveu a comprar. Muito obrigado a todo mundo aí que tá participando. E teve uma outra doação de Lugatic de R$10. Um salve pro Superman do Sul, vulgo Dodô, do comentarista que abandonou o Final Fantasy. Muito obrigado, pessoal. Valeu demais. Ali tinha aquela cordinha balançando da direita pra esquerda. Aquilo, se tu errar, é um time loss gigantesco. E é uma das formas mais meme de perder uma run. E acontece também, novamente, mais que eu gostaria de admitir. Às vezes a gente tenta se afobar, porque tem que limpar 2 textos antes de poder clicar pra pular nela. E às vezes tu se afoba porque ela tá quase chegando e tu acaba clicando 3 vezes e pulando antes. Então... Mas aí foi mesmo essa subida aí. Nenhum problema. E agora também é um desvio que... não sei se quem já... Antigamente era meio que padrão todo mundo pegar a escada. Hoje em dia tá mais dividido, então pra quem não viu, vai poder acompanhar aí a rota do elevador. Inclusive é bem raro a escada hoje em dia. Antigamente era quase impossível pegar elevador, nenhuma step route conseguia nem ter dinheiro pra ter granada suficiente aqui, nem encaixar uma step route com o elevador. E daí com os skips achados novos, hoje em dia fica muito mais tranquilo. Essa batalha aqui ela é forçada, não tem muito o que fazer. E a gente vai usar uma estratégia nova, que ninguém viu ainda, que é usar granada. Bom, e logo a gente tá chegando então no elevador também. Pedir a torcida de todo mundo aí pra gente conseguir um elevador bom aí na run, porque como a gente comentou,
Vai ser sem manipulação, então é aleatório as batalhas que a gente vai pegar. Ou, se a gente tiver muita sorte, pode ser que a gente pegue só o funcionário ali e dê pra pular tudo. Ia ser bem hype, vamos ver o que vai vir. Então, a manipulação de elevador, ela consiste em abrir o menu quando o cabelo do Cloud tá num ponto específico do botão ali em cima. Que é frame perfect. E basicamente abrir e fechar uma quantidade de menus específica cada vez. A gente teve um pulo horrível da primeira vez, mas não tem problema. Se a gente conseguir 4 batalhas já tá ótimo. A média de batalhas é 5. 6 é ruim. 5 fica em torno de 5 a 10 segundos mais rápido que a escada ainda. Então mesmo que pegue 5 vale a pena. Vamos ver então. E mesmo que for empatado aí com as escadas, é muito menos chato, né? Do que ficar 5 minutos subindo a escada. É muito mais agradável. Chega em cima com bolha no dedo lá. Opa. Vai chegar no limite do Belt, veja. Não, boa. Tinha mencionado. Uma coisa interessante é que, como a gente vai ter que comprar uma matéria mais pra frente, se a gente fosse pegar a escada, a gente não poderia sair só com 300 guild daquele shopping. A gente ia ter que sair com 500 e poucos, porque senão a gente não ia ter dinheiro suficiente. Então, no elevador não tem problema que a gente ganha dinheiro nas batalhas, né? Esse é um inimigo maravilhoso, que a gente pode dar um ataque e uma granada, e ele não tem nenhum turno, foi muito bom. Eu acho que esse é o manager. Posso estar errado? Posso estar errado. Foi a terceira batalha, né? Foi. Foi a terceira, é isso aí. Não foi. Quarta. Isso é o manager. Não é o manager, eu esqueci os andares completamente. 5 batalhas então. 5 batalhas. Mas foram batalhas boas. Ele não atacou de novo, ótimo. Essas 2 batalhas valem quase por uma. Tão rápido que elas foram. Esse andar então final. De escada a gente chegaria ali na parte de baixo, ali naquela saída que tem na esquerda. Agora a gente chegou no mesmo ponto. Eu fui por baixo da tela de propósito pra ativar eles o mais tarde possível. Porque se a gente ativa eles muito cedo, depois que a gente ativa essa batalha, começa a contar step count no andar. Então eu tenho que estar o mais perto possível dos inimigos pra ativar essa batalha de boss, cara. E que é uma batalha que o Domain pode abusar também do ATB Wait e de algo que esses inimigos têm, que é quando explode a armadura deles ali, ele reseta o ATB deles. Então ele vai conseguir, por exemplo, dar uma granada ali nesse de baixo e depois de cima, antes de ele ganhar o turno que ele ganharia normalmente por causa dessa característica deles. Agora o objetivo é ir subindo aí nos andares do Paz de Axinha. Cada andar vai ter algum desafio aí, alguns andares a gente vai pular. Inclusive, eu tenho um minigame agora que eu vou me concentrar um pouquinho, porque esse minigame aqui pode comer muitas granadas minhas e quase matar run.
Agora pra parte da Tifa, a gente vai ficar olhando pros guardas à direita. E assim que eles virarem, a gente aperta 3 vezes direto. Muito bom. Agora a gente podia ir direto aqui, enquanto eles trocam de lado, mas não vale a pena arriscar. Então a gente espera eles voltarem pra esquerda, e depois de 2 vezes. Muito bom, muito bom. Esse é que nem o Domês falou, caso você já pega aqui, é uma time loss gigantesca e granadas também serão perdidas. Então é bem fácil de ser pego assim. Tem uma visual kill ali pra Tifa naquela primeira que o Domês comentou, né? Quando os guardiões olham pra baixo. E aí consegue fazer o Fast Guards aí, que seria pular 2 vezes de uma vez só. First try. Ah, nice. Moleque. Tem uma manipulação pro password aqui do prefeito pra ganhar de primeira. Só que como eu não gosto de fazer matemática enquanto eu tô correndo, eu prefiro ir YOLO mesmo. E se acertar de primeira é mais rápido que manipular, né? Exatamente. Porque tem que abrir o menu, olhar o in-game time e tudo mais. Claro que se tu não acertar de primeira, tu vai acabar perdendo tempo, mas deu tudo certo. Apesar do jogo também te mostrar 8 opções, só 4 são possíveis de resposta. Então a chance não é 1 em 8, acaba sendo 1 em 4. Agora tem um minigame um pouquinho longo e não muito interessante. A gente gosta de comentar que deve ser horrível trabalhar aqui, porque toda vez que você vai subir o andar tem que montar um quebra-cabeça gigantesco numa maquete. O primeiro baú ele é sempre o mesmo, mas o resto a gente pode fazer em qualquer ordem. Eu raramente faço a mesma ordem, por sinal, eu vou variando conforme eu tô afim, não faz diferença nenhuma. Porque o caminho que a gente tem que fazer é sempre o mesmo. Então... Aqui dentro não tem step count, então se eu errar a movimentação dentro onde tá o quebra-cabeça, onde tá a maquete, não tem problema. Mas... aqui do lado de fora tem. Como vocês podem ver, tem um encontro. Outra coisa que a gente não chegou a mencionar, eu acho, que eu tô dando o comando de change quando eu entro numa batalha, porque agora não faz muito sentido, na verdade, porque eu tô no wait, mas quando eu tô no ativo, se meus personagens atacarem, entre aspas, primeiro e derem a animaçãozinha deles pulando e trocando de fila, enquanto dá essa animação eu posso conseguir um escape e correr da batalha, então isso pode prevenir o ataque de um oponente aí. Em troca de uma animação bem curtinha. Aí. Dá a descarga primeiro pra higienizar o vaso antes de subir nele. Muito bem. Vamos fingir que foi de propósito e não foi sequer. Flush percent. Aí vai ter agora um diálogo onde eles vão conseguir ouvir os planos aí da Shinra, dos executivos. É o diálogo bem engraçado porque a gente tava numa tubulação que era tipo linear e cabia só o Cloud e agora do nada tem um espação aqui com os 3 olhando. De fato. Pensem no tamanho do Barret, gente. O Barret do remake, assim.
Agora tem um mega skip extremamente importante. Na verdade não tem, mas o que tem aqui é uma leve movimentação diferenciada aqui. Eu tenho que dar um passinho pra cima pra não boncar na porta do banheiro ali. Porque o que acontece? Vocês podem ver que tá vindo uma mulher da direita ali. E se ela... É RNG se ela vai pra esquerda ou pra cima. E se eu boncar e ela for pra cima, ela vai travar o meu caminho. Vamos ver se ela vai pra cima. Não, ela não foi pra cima, então tranquilo. Mas se ela resolve ir pra cima e eu bonco, eu perco, sei lá, meio milésimo de segundo, é bem pouca coisa. É 0.2, 0.3, assim, não é nada demais. Mas não custa otimizar a movimentação. É, o tipo de coisa que speedrunner de RPG se preocupa em otimizar esses detalhezinhos que, por uma run ser longa, isso vai somando, né, ao decorrer da run, então... Meio segundo aqui, um segundo aqui, vai somando no final daqui a pouco, 1, 2 minutos, já aí sim, bastante coisa. Agora nós temos um momento Metal Gear Solid, onde o Cloud vai se esconder atrás de uma caixa, num esconderijo absurdamente não visível. Nada óbvio. Então... Dodô, eu posso fazer uma doação aí? Claro, por favor. O Atherion doou 37,02 falando: adoro runs de Final Fantasy VII. Só pra lembrar, Aerith maior que Tifa. Parabéns pelo evento incrível. Adorei acompanhar esses 3 dias de Shimas. E só um pequeno detalhe, né? Ele doou no Tipa aí e o valor que a gente pega da Tipa já é o valor que, tirando a taxa deles, eu acho que ele doou isso aí pra bater 9k. Então, infelizmente, nós estamos com 8.999 com 21 por causa das taxas da Tipa. Então, a próxima pessoa do ar, você pode bater a faixa dos 9 mil reais. Vai lá! Ô, louco, muito obrigado aí pela doação. Obrigado, mesmo com a opinião errada, mas obrigado. Não, tô brincando. É perfeitamente válido eu gostar da Ares aí. Obrigado pelos donations. Inclusive eu diria que eu gosto mais da Ares no remake do que da Tifa no remake. Aí, bom, a gente tá chegando no próximo boss. Que é o Sample. Esse boss aí, a strat vai girar em torno das granadas. Uau, quem diria? E tem um detalhe, esse boss ele tem uma chance aí de... Tem um ataque que ele dá um poison em área, que às vezes dá mesmo nos personagens. A gente quer que esse poison acerte todo mundo, porque quando tá todo mundo em poison ele para de usar esse ataque, tem uma animação mais lentinha. E esse apresenta o próximo personagem que a gente pode pegar, que é o Red 13. Red 13 ele gosta muito do Hoje, então assim que ele viu ele pulou aí pra dar umas lambidinhas, umas brincadinhas com ele. Brincar com o seu mestre. Tecnicamente não vale a pena renomear ele nessa run, mas eu tô acostumado que acabou sendo instantâneo. Esse é o ataque que pode dar poison em todo mundo. Nice, muito bom. Nice. Como a gente tá na TB8, o poison não tem um efeito tão forte. Aí é outro ponto que tu pode usar um Fire no lugar de uma granada. O dano do Fire vai ser suficiente pra terminar na mesma quantidade de ataques. E assim salva uma granada. A ideia do Braver é mesmo. Não é necessário salvar tanta granada, mas só por precaução.
também o limite tem a questão de ter prioridade, né? Então, caso fosse tomar algum ataque do boss ou das portinhas menores ali da frente antes, o limite vai ter prioridade e vai finalizar com a luta. É isso aí. Agora a gente tem um teaser aí do tema do Red, que é muito bom. Menuzinho então pra voltar o ATB pro ativo, porque agora a gente não vai querer mais ele em um eixo, não tem mais lutas que a gente pode abusar disso. O ativo então é melhor pra fugir, porque fica contando, né, checagem aí se vai fugir ou não durante as animações de ataque. E pros próximos boss também. Uma curiosidade ali naquele baúzinho da direita no elevador tem uma matéria Poison, que pras rotas antigas dessa categoria a gente pegava. Saudades. A gente enfrentava um boss que é bem mais pra frente na run, que é o Materia Keeper, com uma estratégia bem interessante pra ele, mas hoje em dia já os skips e a rota em si evoluíram e a gente nem passa perto dele mais. Aliás, perto um pouquinho a gente chega, mas a gente não enfrenta ele mais. A gente vai do ladinho dele, mas a gente só dá um easinho. Uma vitória um pouco amarga, assim, porque por mais que o boss fosse horrível de grindar porque ele tinha 20% de chance de só abrir com automorte, tipo, ele te matava, então não tinha o que fazer. E ele tinha um RNG do Poison, um RNG de várias coisas. A estratégia que a gente usa no boss em si é maravilhosa, que abusa da mecânica do Lucky 7. Muita gente conhece aí o Materia Keeper. Mas não tem mais que lidar com ele. Aqui a gente vai ter uma pequena sessão de diálogo, tá tendo uma pequena sessão de diálogos, porque a gente caiu numa armadilha aí. Infelizmente o jogo nem deixa a gente lutar contra os Turks, a gente só é preso. E vai parar na prisão, que convenientemente é do lado da Ares. E algumas coisas vão acontecer pra salvar a gente. Inclusive essa é a cutscene que eu tinha falado. Que se tu ficar marchando naquela tela preta ali, tu vai acabar falando com a Tifa, em vez de ir pra porta. E daí o diálogozinho extra costa é bom, né? Custa uns 2 segundinhos a 3 segundinhos. Então... Aqui, enquanto a gente marcha, a gente tem controle do Cloud. Então eu posso ficar girando. Com o analógico. Mas a gente tem que conversar perguntar como é que a Ares está se sentindo, porque é a única pessoa que importa nessa parte, aparentemente, pro jogo, né? E depois que a gente fala com ela, a gente consegue ir direto, avançar a história, basicamente. Vai ter um skipzinho aí na próxima vez que aparecer essa tela. Eu ia falar na próxima tela, mas é a mesma tela. É na mesma tela. Basicamente tem que trigar esse diálogo com o Barret. O último diálogo ali numa posição bem específica, que aí consegue controle do Cloud também durante o diálogo pra já sair da tela e avançar a história. Vamos ver se eu consigo fazer. É um truque que não vale a pena se posicionar direito pra fazer, ou demorar pra se posicionar. Porque além dele ser bem difícil, ele salva muito pouco tempo. É um truque que a gente vai meio iolo, assim. Acertou, não acertou, não tem problema. Vamos ver se eu consigo. Não foi. Tava muito pra baixo com o Cloud. Que nem o Domingos falou, pra fazer ele de forma consistente teria que ter um setup mais elaborado, que aí só o setup já gastaria mais tempo do que ele salva, que é só aquele textinho do final ali. Então
Realmente o runner arrisca mesmo, tentar fazer rápido e se conseguir nice, não conseguir também, Exatamente. segue o jogo. Isso aí. Aqui tem mais um preemptive muito bom, porque esses monstros têm uma animação lenta de ataque. É só seguir a trilha de sangue. Coisa que eu não curti no remake que eles botaram meio que uma gosma roxa no lugar do sangue. Eu sou vida louca, eu vou por cima, não pela raça de sangue. Né? Eu vou por cima normalmente ali também. Eu peguei o encontro aqui um pouquinho antes do que eu geralmente pegaria na próxima sessão, mas acho que não faz diferença. É tranquilo. Aqui a gente vai reto, em vez de ir na diagonal, porque é o jeito mais rápido de iniciar a cutscene aqui do presidente com a katana nas costas. Katana do homem, o grandioso Sephiroth. E agora vamos entrando aí na boss rush final aí do prédio da Shinra. Acreditem ou não, estamos chegando no final da run quase. Tá quase terminando de zerar Final Fantasy VII. Por mais difícil que seja de acreditar. Engraçado porque se a gente pudesse skipar Midgar de algum jeito, a run teria 20 minutos. Porque Midgar é a maior parte dessa run. O que torna ela parecida com o remake. É o remake percent aí do original. Exatamente. Tem só algumas coisas que a gente faz fora de Midgar. Inclusive, um skip novo chamado Calm Skip, que foi descoberto aí pelo Runner não, mas pelo Glitch Hunter Kuma, o Kuma TV. Ele descobriu... Ele basicamente ficou umas 2 semanas se jogando nas paredes do Final Fantasy VII do World Map, até ele conseguir atravessar uma delas e criar um setup pra... com a ajuda de muitos runners, muitos Glitch Hunters aí. Conseguiu criar um setup pra gente pular um pedaço absurdamente grande do jogo, com um glitch muito legal de assistir. Então eu tô muito feliz trazendo esse glitch pra maratona aqui. Mas vai ser mais pra frente, temos o jogo ainda pela frente. E é bem massa também que ele pulou uma parte que era meio chatinha na run, era muito diálogo e tal, e bem grande. Então, é a parte mais chata da run, de longe. Muito bem-vindo esse skip aí. Com certeza. E é muito irônico assim, as estrelas, o jeito que as estrelas se alinharam, porque o único jeito de fazer o skip de Calm é com a flag do jogo que o Calm te dá. Então, pelo fato de eu ter que fazer Calm, calma, só não selecionar a opção errada aqui. Ok, não faz muita diferença, mas poupa o menu. A flag que tu ganha por ter que fazer Calm te permite skipar Calm. Então, um detalhe interessante também é que o Domains ele selecionou a segunda opção para manter a matéria, não remover as matérias que estão equipadas dos personagens. Nessa rota aqui ele teria que fazer um menu adicional para colocar de novo depois, mas na versão mais antiga dessa rota, isso acabava a run, se selecionasse a opção errada, porque a gente skipava o Seventh Heaven lá no início, que é onde a gente pega a Tifa, onde a gente ganha o salário da primeira missão, e lá também é onde a gente ganha o tutorial de como equipar matérias. Então se a gente pulasse aquele tutorial, a gente ficava a run inteira sem poder trocar o setup de matéria de todos os personagens. E aí se tu removesse essas matérias ali, acabou porque a gente precisou de Bolt no Cloud pro Motorball. E reseta e começa de novo, era isso. Acabou, aquela opção ali acabou virando uma opção crucial da run, que era muito triste de ficar errado, principalmente a maratona. Sim. Que eu talvez tenha feito contra uma race contra o Titã, ou numa race contra o Titã. Mas, felizmente não é mais um problema. Então esse boss aqui ele é extremamente interessante. A gente segura círculo jogando granada o boss inteiro, com um ocasional limit break aí de vez em quando. É um boss que a gente não tem alcance de ataque. Nem se tivesse alcance de ataque, não tem por que dar um ataque normal nele. Se a gente removesse essas matérias e tivesse acesso a Bolt... Não, na verdade acho que a gente tem acesso a Bolt. Não sei se é viável equipar Bolt igual, porque a animação do Bolt é meio longa. Também esse é um dos bosses pelo qual eu usei essas técnicas diferenciadas de salvar a granada, como Fire e Limit Break. Porque esse boss, como ele tem muito HP, a gente tem que usar muitas granadas nele. Então é muito fácil de... Se tu toca um pouco de granada, é muito fácil ficar sem granada aqui.
Porque outros bosses a gente até tem como lidar com sem granada, mas esse aqui não tem o que fazer. Acho que é em torno de umas 20, normalmente vai, né, nos dois. Perto disso. É por aí mesmo, né? Eu dei um ataque com Barret ali por falta de atenção, porque eu esqueci de voltar pra granada. Se eu não tivesse dado Limit Break, um ataque do Barret pularia uma granada, mas como eu dei Limit Break não faz diferença. O dano não alinha também. Mas foi um boss tranquilo. Ele pode colocar o pessoal pra dormir, ele não colocou ninguém pra dormir, o que é muito importante. Ou ele colocou uma apresentação, mas acho que não. Rola doação aí? Oi? Fala. Rola doações? Uhum. Tem uma luta bem simples agora. Na real, só um minutinho. Só quero explicar uma coisa importante aqui. Que essa luta aqui tem um cachorro. E esse cachorro é extremamente troll. Inclusive dá pra morrer nessa luta se ele trollar demais. Vamos ver. Dependendo do dano dessa granada, ela tem 15% de chance, ou 13% de chance de não matar. Vamos ver. É Safe. boa. Ok, ótimo. Se ela não matasse o cachorro dando 139 ou 138, o cachorro podia castar Bolt. E se o cachorro der Bolt em Cloud, dá muito dano. E se o Rufus gritar junto com o Bolt do cachorro, eu posso morrer nessa luta. Então, tá de boas minhas granadas. É uma luta um pouquinho chata, pode trollar um pouco. Agora pode ler doações, agora a gente vai ter uma cutscene Super Cat GM aqui. Show de bola, então. Eu fiz o apelo ali pra alguém doar pra bater 9 mil reais, né? Então o Urso mandou 50 pila e disse. Então, sim, oficialmente batemos 9 mil reais! Uhul! E ele disse, bota tudo no incentivo do Mario. Bora ver o Tug fechar com chave de ouro no Small Only. E GL, Dodô e Fel aí no FF7. Abração. Muito obrigado. Valeu, abração. E tanto o Louco quanto o Leonardo mandaram 3 pila falando It's over 9,000! E também o 9K mandou 5 pila dizendo deu os 9K? E esqueci de falar que é pra pôr no incentivo do Small Only. E o Diego mandou 25 pila falando hoje pude relembrar Chrono Cross e Final Fantasy VII graças a vocês. Nostálgico demais. Parabéns e sucesso pela campanha. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Grande parte do jogo tá aí, tá? Com licença. É nostálgico igual. Inclusive eu quero ver Cat Gems, muitos Cat Gems no chat aí, qualquer emote de dança, porque essa música é maravilhosa. Bom, o minigame da moto, o que a gente quer é que venham vai ser sempre no máximo 3 motos que vão aparecer na tela. E dependendo da cor delas, muda um pouco o comportamento delas. A gente quer 3 motinhas vermelhas, porque as vermelhas, quando tu ataca, elas tendem a fugir do ataque. Então, se a gente tiver 3 vermelhas, o Domiz vai conseguir ficar atacando o tempo todo e elas não vão nem chegar perto dele. Aí se vier uma azul ou uma laranja, o Domiz vai derrotar elas para tentar vir um spawn de uma motinha melhor. Uma das grandes adições dessa versão é a moto azul. Eles decidiram que precisava de mais uma moto, então eles colocaram a moto azul. Mas não faz diferença. A moto azul, se não me engano, ela vai em direção ao Cloud. Temos essa primeira vermelha aí. Ter as 3 vermelhas não salva nenhum tempo. É só questão de conforto mesmo. Inclusive, essa parte aqui, falando em conforto, ela tem uma desvantagem muito grande em relação ao Play. Porque na versão de Play 1 tu pode segurar um botão. Na versão de PC tu tem que ficar apertando. Vocês podem ver que a moto nunca chega perto de mim, que nem o Fel falou. Eu xinguei as motos azuis e elas estão vindo em banda. Não é possível. Tá bom, eu adoro moto vermelha. Eu odeio moto vermelha. Quase. Tá bem chatinha. A segunda é boa. Falta só mais uma. Mas tá bem chatinha essa RNG aí mesmo. Mas não salva nenhum tempo. Mais pelo conforto mesmo. É pra não ter que prestar atenção e poder ler o chat, interagir de boa.
Inclusive tem uma strat que a gente deixa a moto propositalmente dar dano em alguns dos nossos personagens que a gente queira ter o limit break. Porque ou melhor, que a gente não queira que o motorball bata. Porque se eu não me engano, ele nunca vai focar quem tá com menos vida. Então se a gente quer que ele bata num personagem, ou não bata num personagem específico, a gente pode fazer com que a moto tire um pouco mais de vida daquele personagem, pra evitar que o motorball já abra batendo nele. Inclusive o motorball é uma luta que eu vou ter que prestar atenção, porque se eu fizer errado eu posso morrer. Tu vai pra strat de 10 granadas nele? Não, 9. 9? Beleza. 9 limit break, porque como a gente pega o elevador, a gente tem boa chance de matar com 9. Uhum. Mesmo sem as matérias essas. Essa é uma luta que a gente não quer que saia do script, porque é bem perigosa. Se o motorball conseguir um ataque extra aí no meio, ela se torna extremamente perigosa. É uma luta interessante que a gente sempre toma um back attack. Então, como os personagens estavam na back row, agora eles estão na front row. E por isso também o motorball dá bastante dano. A abertura vai ser o Cloud dando bolt e outro personagem dando uma granada. E o terceiro personagem dá pra só esperar nesse primeiro turno. Aí do segundo turno em diante vai ser o mesmo esquema, Bolt, agora granada e granada, os outros dois personagens. Essa é a diferença da estratégia de 10 ou 9 granadas. A de 9 é só skipar o primeiro turno de granadas de um personagem. E o Domês vai repetir isso por 4 turnos, vai ser exatamente isso. Com 9 granadas, tem uma chance ainda de dar um dano legal, que nem o Domês comentou, por ter feito o elevador, ele tá em nível um pouco mais alto, tem uma chance maior ainda. E aí consegue esquipar toda a animação dessa primeira granada do primeiro turno aí. Se eu errar o ciclo, ele vai me dar mais um desses Spin Burner, esse fogo. E vai provavelmente matar alguns dos meus personagens. O que é interessante é que tecnicamente a estratégia mais rápida de todas não seria nem dar... seria esperar 2 vezes com o Barrett e dar uma granada extra com a Tifa. Agora nesse quinto turno eu daria Bolt e granada com a Tifa, porque a animação da Tifa é 2 frames mais rápida. Mas isso é um detalhe, tipo, extremamente pequeno, assim. Vocês viram ali que o Domês esperou para dar essa granada. Ele tava esperando justamente o motorball levantar. Porque se ele só segura o botão ali, ele vai dar esse Twin Burner e vai tirar muito dano de todo mundo. Então dessa forma ele consegue manipular os ataques que ele toma. E a finalização é com esse limite da Tifa aí. Foi uma luta muito boa, bem executada. Infelizmente a nona granada não matou. Porque não deu dano suficiente. Nem o Fel tinha falado, tem uma chance de matar, mas não é garantido. Então daí a gente dá um kill ele do Limit Break, põe na fila por precaução. Como o Limit Break ele ultrapassa, ele ignora a prioridade de turno, ele sempre vai finalizar o boss de boas ali. E o Limit Break da Tifa ele é meio fraco para as batalhas que a gente vai ter mais pra frente. Então eu gasto ele aqui e eu salvo uma granada mais pra frente, que é muito mais útil. Aqui vai ter na sequência logo mais um skip, é o Barrett Skip. De novo, vai ser outro skip que a gente vai tentar disparar 2 diálogos ao mesmo tempo. E dessa forma ter controle do Cloud quando a gente normalmente não tem. E aí tu consegue sair de Midgar sem ter todo aquele diálogo com o Barrett explicando como troca de party e tudo mais. Aliás, uma seleção de party primeiro. É isso aí. E aí já saiu, tá embora. First try, muito, muito bem. Às vezes tu acaba ou falando com o Barrett muito cedo ou trocando a saída de Midgar antes de falar com o Barrett. Aí tu pode tentar quantas vezes tu quiser, mas é sempre bom fazer primeiro, que mais rápido. A kill que o Domês usa é essas boncadas na Tifa ali, então tu desce do guindaste, segura pra esquerda. Normalmente ele é 3 boncadinhas na Tifa e aí vai pra baixo. E aí consegue pegar bem o ponto ali que dá o diálogo da saída e o diálogo com o Barrett. E agora eu vou salvar o jogo, não é porque eu tô com medo, não é porque eu acho que vai ter alguma coisa arriscada, mas é porque eu preciso voltar aqui depois. A gente vai usar esse save que eu fiz agora mais pra frente da run pra abusar de algumas coisas. Eu tinha mencionado que a gente skipa Calm, mas infelizmente nessa versão, nessa categoria, a gente vai skipar Calm e depois voltar e entrar em Calm. Porque ainda é mais rápido do que fazer Calm inteiro. Então,
Mais pra frente aí o Fel vai dar os detalhes. Posso dar umas doações enquanto isso? Com certeza. Vou fazer um menuzinho aqui, pode dar, depois a gente explica bem. Show de bola. O João Peoples mandou 16,66 e disse: não sabia que existia um evento como esse no Brasil. Primeira vez assistindo e estou achando animal. E também primeira vez doando. Minha doação vai toda para Super Mario World. E o Louco GD mandou R$102. Louco. E ainda meteu aqui: Tug, esse incentivo aí. Bora chegar nos 10k, gurizada. Parabéns pelo evento. Queremos crowd control no próximo. Capa. Então, aqui a gente comprou uma matéria chamada Chocobolure. A gente sim, comprou só- também um... Do mês, posso só me comentar mais um segundo? Ah, com certeza, com certeza. Só, obviamente, deixando com isso, a gente bateu então o nosso último incentivo. O Tug vai jogar Small Only. Boa demais, pessoal. Eu não botei na TV Wait, quase que eu me esqueci. Eu botei? Eu botei. Eu não me esqueci. Eu esqueci que eu tinha feito. Mas enfim, o que a gente vai fazer agora é o famigerado Calm Skip. Eu tive bastante azar aqui. Como eu tô com o Chocobolure, eu tenho uns 90 e poucos % de chance de ter uma batalha com o Chocobo. Não teve o Chocobo e teve uma animação extremamente lenta que dá muito dano na Tifa. Eles querem matar a Tifa. A Tifa vai morrer. Muito bom. Então isso não é um grande problema. Eu vou até salvar o jogo aqui por precaução. Não tem problema. Estamos de boas. Na real, mentira, eu vou salvar o jogo sim. Porque pode acontecer de pegar uma batalha ruinzinha. O ideal é a gente ter uma batalha com o Chocobo aqui. Qualquer momento agora. Qualquer momento agora. Aí. Não foi com o Chocobo de novo. Que é muito azar também. Será que eu equipei a matéria de Chocobo? Eu equipei a matéria certa. Dá uma verificada. Eu tenho quase certeza que eu equipei. Eu tô com o Chocobolure. Eu tô com muito azar mesmo. 2 batalhas sem Chocobo aqui é extremamente raro. Uma já é raro pra caramba. E eu estou com bastante azar. Agora foi. Okay. A gente percebe pela música já que muda. Uhum. Então agora a gente tem que fazer uma luta meio específica aqui pra não deixar o Chocobo fugir. Por isso que a gente põe a TB Wait também. Inclusive eu vou usar meus mid breaks, tem outro bicho. Um deles, na verdade. Foi de boa. Se ele não fugir agora. Ok. Se não matar, eu vou ficar triste. Ok, ótimo. Então agora, isso de pegar o Chocobo... A gente teve que assistir Seventh Heaven lá, entrar lá e falar com a Tifa, para liberar a matéria para poder equipar o Chocobolure e poder equipar um Chocobo. Para fazer o skip novo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora o novo skip. Mas antes eu vou descer do Chocobo aqui e salvar meu joguinho, caso dê alguns problemas, porque esse skip pode causar um soft lock. Então, deixa eu curar antes rapidamente. Não precisa curar, tá de boa. Então, vou tentar fazer o skip direitinho aqui agora. O que a gente vai fazer é descer do Chocobo num local específico e fazer uma movimentação levemente arbitrária. E eu vou explicar depois porquê. Vou só me concentrar pra acertar direitinho. Inclusive, esse setup aqui que eu vou fazer hoje, eu aprendi hoje. Eu fazia um outro setup que não era otimizado pra essa run. Eu aprendi essa versão agora há pouco. Então por isso que eu vou ficar quietinho um pouquinho. A primeira parte deu certo. Não reparem na altura do Cloud, ele cresceu um pouquinho. Cadê? Chocou. Aqui. Então, esse fato de eu ter andado um pouquinho a mais pode dar um problema mais pra frente, que causa soft lock, mas tomara que não. Ok, a princípio tá tudo ok. Vamos ver. Opa. Aê. Boa.
não tivemos nenhum encontro. Então, as duas partes complicadas é que... O que a gente fez ali? O que aconteceu? Eu toquei em certos pontos do mapa da montanha para carregar certos triângulos, que o mapa é feito de vários triângulos, na memória. E eu fiz uma movimentação específica para despawnar, me cuspi todo até, para despawnar esses triângulos da memória. E com isso a gente consegue atravessar a montanha. O problema é que se eu não despawnar eles de forma correta, quando eu encostar na montanha eu tomo um softlock. E mesmo que eu despawne ele de forma correta e eu esteja atravessando a montanha e eu pegue o encontro dentro da montanha, eu tomo softlock também. E isso é fora do meu controle. Como eu tive que caminhar um pouquinho mais pra achar meu chocobo ali, eu aumentei o valor de perigo que eu tava no world map ali. Então eu podia ter gerado um encontro. Ao contrário do que a gente tava falando lá do Step Route, os encontros no world map eles são completamente aleatórios. Eles são baseados no in-game time. E é impossível de manipular aquele encontro ali. Aquele encontro ali ele é RNG, se eu for pegar ou não, dentro da montanha. Então ainda bem eu não peguei. Então, estamos tranquilos. E eu entrei na Mithril Cave aqui, Mithril Mines, por trás da caverna. E o jogo, como eu entrei nessa tela aqui, o jogo pensa, ele já fez calm, ele já vai ter agora a cutscene dos Turks. E daí a gente pula uma boa parte da flag do jogo. Agora eu cansei de jogar. Agora a gente vai fechar o jogo e abrir de novo, depois de salvar. E voltar pra Calm. E entrar em Calm. Então, por que eu fiz isso? Eu gosto muito de Calm, é a parte legal do jogo, então eu quero jogar. Não é por isso. É porque... Como é que eu posso explicar isso de maneira mais fácil? Bom, tu sabe os warps, tu pode explicar os warps, porque eu tô me... Eu falei demais, tô me confundindo. Pode deixar. Não, basicamente, a primeira parte era... A gente teria que passar por aqui por Calm, a gente precisa de um save na saída da caverna, lá depois daquela cutscene dos Turks. Então, normalmente, as rotas antigas passavam por todo o flashback de Calm, que é bem longo. Entrava normalmente pela caverna, sem pegar chocobo nem nada. E fazia um save lá no final, que foi o save que o Domês acabou de fazer. Pra executar os warps, a gente precisa de um outro save, que é durante o flashback. Então por isso que o Domês teve que voltar aqui pro flashback de Calm. Ele vai avançar, mas não vai ser todo, vai ser logo ali no início, a gente vai parar, vai fazer o save que a gente precisa. E a gente retorna daí os warps aí, que é meio padrão, já era os warps da versão antiga da rota que a gente fazia. Tem primeiro uma luta agora contra o dragão. Essa luta vai ser com o Cloud e o Sephiroth na party. O Cloud ele tá nível 1, então ele não é muito útil na briga. Vai ser o Sephiroth quem vai derrotar o dragão. Porém, o dragão ele pode atacar o Cloud e qualquer ataque que ele usar no Cloud ele vai matar. E aí tem uma chance do Sephiroth reviver o Cloud, que é o que a gente não quer. Porque, enfim, só perde tempo, uma animação longa e tudo mais. A gente quer que o Sephiroth tenha 2 ataques no dragão pra finalizar a luta logo de cara. Infelizmente, mesmo com o Calm Skip, a gente não conseguiu escapar dessa batalha aqui. Que é um fator aí de RNG que tem na run, no final da run ainda. O primeiro ataque foi... boa. Show. Então, o Sephiroth atacando primeiro é muito bom, porque só dá uma chance do dragão matar o Cloud. Aí vira um 50-50. E ele resolveu atacar o Sephiroth. Então, estamos livres dessa luta. E como eu estava falando, a gente precisa estar no flashback por alguns motivos. Primeiramente, a gente tem que ir pro Mount Nibel, que é uma parte do flashback. Só que a gente não pode estar no flashback. Então a gente vai fazer um negócio chamado Photo Skip e dar um Game Over e voltar pra cá com o Warp. Quando a gente fizer isso, o jogo ele vai se confundir e ele vai colocar a gente no Mount Nibel, mas não no flashback. Ele vai colocar a gente como se a gente tivesse chego no Mount Nibel, ou chego, não sei. Depois de fazer a prisão no deserto, depois de fazer Cosmo Canyon. Então depois de todas essas coisas, ele vai pensar que a gente tá lá, no Mount Nibel. E isso a gente precisa pra avançar a flag do jogo, pra chegar numa flag específica pra gente conseguir terminar o jogo. O motivo pelo qual eu tenho que entrar na caverna lá do Mithril Mine, que eu entrei por trás, é porque se a gente não entrasse na caverna, não avançasse a história, fizesse o photo skip e voltasse pra cá,
a gente ainda estaria no flashback. O jogo ele não ia avançar a história o suficiente. Então, por isso que eu tenho que entrar e assistir aquela cutscene dos Turks. Agora vai ter o Photo Skip. Que, ironicamente, ele é um truque que dá soft lock no PC. E era um truque que só existia no Play. Só que agora, com esses skips novos, a gente só faz no PC. Aí, boa. Aí, de novo o Domês disparou 2 diálogos ao mesmo tempo. Aí conseguiu o controle do Cloud pra passar pelo Sephiroth e ir adiante, que normalmente a gente não consegue ir adiante. O Sephiroth manda a gente voltar pra tirar foto. Ele gosta de selfie. E aí, com isso a gente consegue fazer aí o primeiro warp. Eu tinha comentado antes que precisava fazer um save, mas nessa versão aí não tem save. Não tem save. É direto o photo skip mesmo. Na versão antiga tinha um save. O motivo pelo qual a gente precisa fazer o photo skip é porque se a gente não fizer o photo skip, o Sephiroth vai estar na nossa party. E ele dá one shot em qualquer inimigo que aparece. Então a gente não consegue tomar game over. Fazendo o photo skip, ele ainda tá lá esperando pra tirar a selfie. Então a gente consegue ter um Cloud level 1 contra os inimigos dessa montanha, que são absurdamente fortes. Eu acho que dá pra sobreviver, né? Acho que sim, acho que eu escapo. Caramba, crit. Também é um crit, mano. Não, esse foi ótimo, na verdade. O Harrier, ele não te mata, ele te deixa com tipo 10 de HP. Então eu até dei um ataque em mim mesmo. Pra não fazer besteira aqui. Eu dei um ataque em mim mesmo pra terminar o trabalho ali, caso o Harrier não me matasse. Como ele critou, o Harrier matou direto, já me ajudou, já me poupou o trabalho. Porque se o Harrier não me mata, ele pode dar outro Harrier que perde bastante tempo. E essa versão de PC do jogo aí, por isso que esses warps só funcionam na versão de PC. Quando tu toma um game over, o jogo não limpa algumas variáveis aí que ficam na memória dele. Então, uma coisa bem interessante vai acontecer assim que essa luta ser finalizada. Então aquele game over é intencional pra setar esse primeiro warp. Lembrete que estamos no save e a gente não foi pra calma. E tcharam! Estamos com aquele mesmo save, porém dentro de calma, melhor. Não é de calma, dentro do Mount Nibel, mas não no flashback. Eu bloqueei tudo aqui. O ideal é que não tenha mais nenhum encontro aqui. Aí, show. Nice. Então a gente tá agora nessa parte aqui, que seria depois de muita coisa do jogo. Tem Nibelheim fora do flashback. Exatamente. E aí vai ter um segundo warp. Eu tenho que ganhar esse encontro aqui, porque ele é importante pra gente finalizar o warp. O lobo deu miss, que é bom. Não, eu usei a granada em mim mesmo, cara. Meu Deus. Não, mentira, eu tenho que dar game over. Desculpa o meu teatro horroroso aí, mas eu precisava fazer. Eu sou obrigado a dar mais um game over aqui. A gente vem aqui pra Nibelheim só pra falar. Aí o jogo, deixa eu zerar o jogo. E o jogo fica. Vai na fé, mano. E agora eu posso voltar. Mais uma vez, guardando algumas variáveis na memória com game over aí. Posso voltar pra cá e pegar um encontro específico. Aqui é uma parte que a gente manipularia em game time. Salvaria lá quando eu fiz o primeiro save. Eu faria numa parte bem específica, em game time específico. E quando eu desse esse load, eu me mexeria de um jeito específico. Geralmente eu só ia pra esquerda. Então o pessoal vai testando aí pra ver quais in game times funcionam. Mas como precisa de uma tabela, um monte de coisa, eu só vou na RNG mesmo, vou na sorte. Eu vou ficar forçando o encontro na grama aqui até achar o que eu preciso. Não deve demorar mais do que 4 ou 5 encontros. Famoso na raça. Famoso na raça. Eu esqueci de colocar no modo ativo, por sinal. Vou procurar aqui. Isso é uma coisa que eu devia ter feito há muito tempo atrás. Que acabou não influenciando muito, ainda bem. Eu vou na raça percent aqui, que nem o Fá falou. E eu posso fazer uma coisa engraçada com o teclado, que é andar de lado. E é a gente precisa desse encontro específico porque ele vai setar um IG na memória do jogo. Ainda não é esse. Não é esse. Que é o IG específico que a gente quer pro warp final aí da run. Swag sidewalk aqui. É só segurar pra cima e pra baixo no teclado, gente. É fácil de fazer. Então... daqui a pouquinho vai vir o encontro agora. Aê! Aê, boa. Encontro Pela certo. câmera já dá pra identificar.
E agora quando eu fugir desse encontro, eu vou setar uma flag no jogo. Eu uso termos em inglês, desculpa, gente. Eu vou definir um valor da memória do jogo. Que o próximo encontro que eu ganhar vai levar a gente pra um lugar muito especial. Que daí eu vou deixar o Rafael explicar aí, porque... Né? Vamos girar a câmera enquanto... Ui! Essa batalha, o Domês pega nessa parte cinza aí do mapa, porque as batalhas aqui normalmente é um inimigo só. Vai ser ou essa coruja ou um outro cara que fica em cima de uma montaria lá. Então normalmente é mais rápido de finalizar essas batalhas aqui. Aí ele pode aproveitar os limites e as granadas que restaram de Midgar, por isso que ele salvava a granada de Midgar pra poder aproveitar essas batalhas aqui. E aí, estamos na debug room do jogo. Essa seria uma sala que a gente não teria acesso normalmente, é uma sala de teste aí dos desenvolvedores do jogo. Mas manipulando a memória do jogo e enfrentando a batalha aqui, tomando game over ali, dá pra vir parar aqui. E vim parar no final do jogo. Ali tem várias opções de teste, por exemplo, pegar todos os personagens, pegar todos os itens, pegar uma batalha de teste, que normalmente o pessoal usou durante o teste do desenvolvimento do jogo. E tem uma opção que é, eu quero warp pra tal boss pra testar tal coisa. E tem um deles, é o final boss. Até tem uma coisa que é bem simples, mas demorou muito tempo pro pessoal descobrir, que é se tu segurar R1 enquanto seleciona aquela opção, não tem nem as fases anteriores do Sephiroth, tu vai direto pro X1 no final. Só que o jogo ainda acha que a gente tá no CD1, então a gente vai ver uma cutscene que a gente não viu com o Guard Skip, que é a ponte do Airbuster aí destruindo. É maravilhoso. E eu geralmente não faço isso em runs, porque perde tempo. Mas só pelo swagzinho aí final. Não temos Omni Slash, infelizmente, porque nunca lutamos contra o Safer Sephiroth. Mas a gente tem o Braver, grandioso. Swag Braver aí. É mais swag o Braver que o Omni Slash, eu acho. Porque o Omni Slash todo mundo já viu quem jogou casual. E tempo. Agora com GG. Aí. O Braver eu acho que é novidade pra maioria aí. E aí, derrotamos o Omão aí, com o Omão sem camisa. E eu adoraria deixar tocar essa cutscene porque é maravilhosa, mas obviamente eu não vou comer esse tempo da agenda. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Essa run, ela é um pouco anticlimática no final, assim. Mas ela é muito divertida de fazer, principalmente com o Calm Skip agora. Muito obrigado, Fel, pelos comentários aí. Pô, eu que agradeço aí, a run maravilhosa aí, muito bem executada pelo Domês. Muito obrigado. Agradeço aí todo mundo que tá acompanhando a maratona aí, que curtiu a run. Tenho certeza que vocês gostaram, eu gostei muito de estar aqui vendo também. Agradecer a todo mundo que tá doando aí pra Pai, batemos aí durante a run os 9.000, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Isso It's aí, over 9,000. E se vocês tiverem interesse em aprender tanto esse Final Fantasy quanto qualquer outro, se ajuntem à comunidade aí, conversem comigo, com o Fel, com o Sean, com quem mais? O Chiteiro, com todo mundo aí que corre. Todos eles estão dispostos aí sempre, eu também, a ajudar vocês a aprender. Então é isso aí, pessoal. Continuem aí que teremos bastante Mario aí pela frente. Então, valeu, pessoal. Falou demais.